Fala galera, vamos começar nossa Live Wine Business de toda quinta-feira às 20h27, só 29 minutos. E o tema de hoje, autoconhecimento com Simone Bonin. Simbora! Deixa eu colocar a frase aqui. Pin comment, Simone já entrou aí, Simone já estava tomando seu vinhozinho, né? Vamos deixar a galera entrar. Cara, sensacional o tema, hein? Semana passada arrebentou também com a Raquel. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. A Oriane tá sempre aí. Simone já chegou. Vou preparar aqui. Tá todo mundo aí tomando uma tranquilinha. Thiago Cecel, bruto do futebol. E do squash também. Meu irmão Adriano Cota aí, ó. Semana que vem é com o Adriano Cota. Nós vamos falar sobre advocacia. Mas na pura informalidade, nada de doutor pra lá, permícia vênia, nada dessas frescuras, tá? Vamos falar a realidade da advocacia. Vou chamar a Simone aqui, viu, Simone? Pra gente começar, porque o tempo é curto, o tema é bastante interessante. Jéssica tá aí, o Lucão. O Lucas é fino, hein? Vou colocar o tema aqui. O áudio tá bom aí. Vou colocar aqui o fone aqui. Grande Simone, seja bem-vinda à Oi, nossa Rafa. Live Wine Business. Tudo bem? Tudo bem, e você? A gente não pode começar a live sem brindar, Simone. Três, Gente, saúde. se a moda pega, Rafa, eu tô fazendo live 2 vezes por semana, vou virar alcoólatra. Não, não vem colocar a culpa na nossa live, não. Porque não vem colocar a culpa na live, não. Eu quase não gosto de tomar vinho, então vai ser um problema. Eu fiz de forma proposital, já chegando na quinta, né? Porque isso é emenda, né? Quinta, sexta, sábado. Já faz um semiferiado na sexta-feira. Vou só dar uma olhada aqui na minha luz, que eu não tô gostando desse negócio. Não, mas tá tranquilo, cara. Aqui não tem essas frescuras, não, tá? Tá tranquilo. Minha testa aqui tá parecendo de oleosa, mas é de tanta luz que tá aqui também. Não, é porque é muita luz, depois com uma gravação horrível. Olha, Mas vamos, né? Vamos falar de autoconhecimento hoje. eu queria começar essa live, né, com uma frase pra galera aí guardar no final, que tem surpresa. A ignorância é a maior multinacional do mundo. Então, nós vamos discutir muito sobre isso ainda. Tranquilo? Simone, me conta aí, Com cara. Eu certeza. queria saber desse background seu, de onde que você veio, como que você ganhou tanta experiência nesse mundo do autoconhecimento, que eu ri bastante hoje. Tinha uns stories lá de um cara, o que é esse tal de autoconhecimento? Então, fala mais um pouquinho aí da Simone Bonin, de onde que ela veio, como que ela ganhou essa experiência, o seu background aí, fala pra gente, pode ficar tranquilo que a casa é sua. Então, a Simone Bonin veio do interior primeiro, né? Veio do interior para a capital. Depois ela veio de uma empresa pequena para uma multinacional. Mas a Simone sempre se achou a última bolachinha do pacote. Tipo, a pessoa mais bem resolvida do mundo, né? Aí ela vivia doente, tinha muita dor de garganta desde criança, não sabia qual era a causa. E eu vivia muito doente, muito estressada, muito ansiosa, mas até então, né, eu era a pessoa mais bem resolvida do mundo, né? Eu não tinha problemas, eu não precisava de psicólogo e nem de terapia. Mas, assim, todo mundo diz, né, que a fichinha cai no momento da dor. E aí chegou um momento que eu não aguentei mais, que eu estava realmente em crise. Foi numa época, foi em 2016, eu queria muito sair do meu emprego, porque há anos eu já não estava mais feliz onde eu estava. E não que eu trabalhasse numa empresa ruim, mas eu não estava feliz com o ambiente, tipo, com o serviço que eu executava, né? Eu queria dar outros passos na minha vida, seguir um novo caminho. E, de repente, eu bloqueei, assim, eu tinha um projeto de uma empresa montada, já tinha CNPJ, já tinha site, eu já tinha tudo preparado. E quando chegou na hora de falar para o meu chefe assim, eu quero ir embora, eu travei. E aí eu comecei a ficar mal, sabe? Tipo, não ia para frente nem para trás. E aí Ferrou. eu ia pro escritório chorando, eu não dormi.
Mas, assim, tudo reflexo, sabe, Rafa, do que eu vivi muitos anos na minha vida, assim, de estresse, de insônia, de estar doente, de chegar em casa travada sem poder se mexer de dor nas costas, Ah, eu sei o porque que é isso. você sabe que tudo isso é psicossomático, né? É, a gente diz que não, só que a minha vida inteira eu fui daquelas que é a maioria das pessoas, né, que trata a consequência e não a causa do problema. Então eu ficava mal, eu ia para o médico, tomava um remedinho, mas nunca fui para o psiquiatra tomar antidepressivo ou remédio para ansiedade, não. Eu aguentava as pontas ali. Mas chegou um dia que não deu mais, né? E aí eu procurei um terapeuta, e o terapeuta é muito legal, assim, porque ele trabalha bem na área de parapsicologia, tipo, alinhamento de energia, chakras, então uma pegada diferente que eu gostei, não era aquela coisa de terapia de só ficar falando o tempo inteiro, né? E aí, quando eu comecei a fazer terapia com ele, aí eu fui num encontro de desenvolvimento pessoal e eu falei, ops, tipo, começou a cair a ficha, assim, eu falei, acho que tem alguma coisa errada em mim, né? Isso em 2016, né? 2016, exato, faz algum tempinho já. E aí, em 2017, é, foi assim, o caminho de evolução do autoconhecimento, né? Primeiro eu fiz o método CIS do Paulo Vieira, né? Que é tapa na cara o tempo inteiro. Tipo, é um final de semana que você passa levando bordoada só, porque... E tem outra, gente, também, né? A gente evolui, né? A gente não evolui enquanto as pessoas estão passando a mão na cabeça, né? Precisa vir alguém dar uns tapas na tua cara para você acordar para a vida, A né? gente E ver evolui, que precisa. a gente evolui com dor, né? Exato, e foi num momento de dor muito grande que eu tava passando, sabe? Eu já tinha, só que assim, Rafa, tem uma coisa, eu já tinha passado por outros períodos de dor também antes, mas eu acho que a gente tem que estar preparado, tem que estar naquele momento, eu estou aberta para o novo, né? Eu estou aberto para a mudança, porque senão a gente continua levando bordada a vida inteira e não vai aprender. E aí em Então, 2017, oi? não, pode continuar, pode continuar. Estou igual o Faustão, tô parando toda Em hora. 2017 eu fiz o método CIS com Paulo Vieira e depois eu saí do meu trabalho em novembro de 2017, não, dia 30 de novembro, 30 de outubro de 2017 eu saí do meu trabalho, finalmente, um ano depois da minha crise. E aí eu fui fazer formação em programação neurolinguística. E eu procurei programação neurolinguística porque, assim, eu vim da área financeira, né? Então eu entendia muito de finanças, de gestão, de administração de empresas, mas eu não entendia muita coisa de vendas. E eu estava virando uma empresária, né? Então eu precisava aprender, assim, essas habilidades que me faltavam. E aí eu sempre vi o pessoal falando de rapport, todos esses negócios que eles Aquelas de coisas técnicas, modernas, aquelas coisas modernas. técnicas de PNL que eles ensinam para vendas, né? Falei, eu acho que eu preciso de um curso desse. Gente, a hora que eu entrei lá, falei, eu quero a formação completa desse negócio, porque é muito legal. E aí eu fui começando a entender, né, como funciona o nosso subconsciente, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, assim, da quantidade de coisas que a gente tem na nossa mente inconsciente. E aí que começou todo o processo, assim, foi justamente nessa transição de carreira que eu fiz que começou esse processo. E realmente, assim, eu sou uma apaixonada por autoconhecimento, já fiz muitos treinamentos e todos os tipos de terapia que você possa imaginar, porque eu tenho percebido, assim, ao longo dos anos, que tem me ajudado muito, sabe? Tipo, a evoluir tanto quanto profissional e como pessoa também, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas pensam assim, autoconhecimento é para isso, ou autoconhecimento é para aquilo. Não, gente, autoconhecimento é para tua vida, é para todas as relações, tanto Mas, pessoais quanto profissionais, né? mas me conta uma coisa aqui. Você falou de transição de carreira, você falou de dificuldades, de dor na coluna que eu mais tive, trabalhando para empresa grande é o que mais a gente tem. Você já Mas trabalhou para empresa grande também, né, Rafa? Sabe que tem só uma 10 anos só motivacional. 10 anos. Eu CTPS. trabalhei na multinacional, eu trabalhei 25 anos de empregada, mas na multinacional foram 16. Nessa pandemia teve algumas situações antes da gente voltar para o autoconhecimento que deu uma saudade de CTPS, menino, ter um salário garantido. Aí depois
depois a gente volta ao normal. Mas é que uma saudade passa de repente, né? Passa rapidinho. Me conta uma coisa aqui. Você falou de transição de carreira, falou de dificuldades, igual a gente está sempre passando, quando a gente quer mudar, a gente quer transformar. Quando que você viu, fala assim, cara, eu acho que... O que eu preciso do autoconhecimento para eu, Simone, desenvolver e também, possivelmente, se descobrir no dia a dia? Quando que você descobriu que o autoconhecimento é importante para você ter aquela disrupção na sua vida e hoje você transformar a vida aí de empresas? Não foi um momento único, sabe, Rafael? Foi assim, foi aos poucos. Justamente foi nesse período de 2016. Mas assim, não é um negócio que as fichinhas caem tudo de uma vez só, né? Vai caindo uma, depois cai outra, depois cai outra. E aí você vai percebendo, né, que aquilo é importante. E na verdade, sim, uma coisa que eu comecei a perceber muito na minha vida foi assim, foi olhar para trás e ver o estilo de vida que eu tinha e por que eu fazia determinadas coisas, né? Então, assim, a nossa vida, ela é cheia de... A gente nasce com HD zerado, né? E aí vem pai e mãe, vem irmão mais velho, vem o povo da escola, os professores, eles vão mexendo o teu HD, né? Vão mexendo o teu HD. Só que eles estão mexendo o HD com as crenças dele, né? Com as coisas que eles acreditam, né? Então, só que daí, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você vai vendo que nem tudo aquilo que você acha que é certo, né? Que as coisas começam a não fazer sentido. E aí você começa eu me libertei de uma crença aqui, putz, isso foi bom. Daí você se libertou de uma crença ali, nossa, que alívio, eu tô me sentindo tão leve. E aí é um processo, assim, que realmente você vai vendo passo a passo, assim, as melhorias. Não é, assim, um momento. Assim, eu sou uma louca por autoconhecimento, né? Eu faço um monte de coisa. Tudo que eu vejo de diferente que eu não experimentei ainda, eu vou fazer. Porque eu acho que assim, esse processo é um processo de vida, né? A evolução, assim, a gente nunca chega num estado de evolução. A gente vai evoluindo aos poucos, de repente a gente regride, de repente a gente evolui mais um pouco de novo. E assim vai, não é uma linha reta também, né? Que você sai de um ponto aqui e vai para esse ponto aqui. Então, é um caminho doloroso, assim, também, o caminho do autoconhecimento, porque às vezes a gente se depara com coisas que a gente não gosta, né? Às vezes a gente não aceita o que a gente acha dentro da gente. E é engraçado, para ficar mais fácil o entendimento de quem está vendo, de quem vai ver depois dessa live, quando a gente fala assim, um autoconhecimento, parece uma palavra simples, se autoconhecer. E se facilitar, a verdade nua e crua seria essa mesmo. Eu queria que você explicasse assim, de forma bem rasa, para a gente não adentrar muito para a galera, ajudar a galera do outro lado, o que seria o autoconhecimento? O que você aprendeu com essas dores todas nesse processo de autoconhecimento que você pode ajudar as pessoas aí do outro lado? O autoconhecimento, Rafa, nada mais é do que a gente olhar para dentro, né? Que a gente olha o tempo inteiro para fora, né? A gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente olha para o defeito dos outros, para a qualidade dos outros, a gente olha para tudo que está acontecendo e a gente se esquece de olhar para a coisa mais importante que é a gente, né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que você olhar para dentro. Olha, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu era esse tipo de pessoa. A pessoa não consegue ficar sozinha em casa, tipo, ela tem pavor de solidão e ela tem pavor do silêncio. Tipo, tá sempre no meio do barulho, da bagunça. E eu entendi isso, que é a pessoa que tem medo da sua própria companhia. Então, o autoconhecimento, ele traz essa paz, né? Essa boa convivência consigo mesmo. Então, você consegue ficar na tua companhia por horas, em silêncio, você consegue olhar, refletir sobre a tua vida, refletir sobre as coisas que você faz, que você pensa, sobre as tuas crenças. E o autoconhecimento é tão importante para quem também sou estudioso, assim, não especialista igual você, né?
Mas, Hum, mas aquela eu sou uma pessoa... praticante, Rafa, é diferente, porque eu amo É, terapia. mas a gente está falando de autoconhecimento e se autodescobrir, né? Eu fico imaginando, eu como homem, talvez para quem está aí do outro lado como mulher, aquele que não admite as próprias críticas, não se critica a si mesmo, ele está atrapalhando a própria evolução, né? O autoconhecimento, acredito eu, que ele é uma fase assim, se você não aprender a se criticar, eu acho que você vai ficar estagnado. Então, isso te atrapalha tanto na área pessoal quanto na área profissional. Quando na área Você profissional. não aprender a criticar a si mesmo. Então, Porque quando é tudo perfeito, não tem o que evoluir, né? exatamente. E nesse processo, o mais importante é a dor. Uma coisa tão banal que a gente fica assim ligando, eu ando muito de bicicleta, eu aprendi a desenvolver essa habilidade de andar de bicicleta e já fazendo esses cursos também, igual você fez, esse autoconhecimento da gente, quando eu estou andando de bicicleta, o que eu mais sinto é dor, principalmente quando você chega nos 90 quilômetros, nos 100. E a dor, eu deixo quanto mais quilômetros, eu deixo doer mais, porque é um aprendizado. Uhum. Eu fico lembrando assim, cara, tem que doer. Para a gente crescer, tem que doer. Para eu fazer 140 quilômetros, teve que doer muito no início. Então, Exato, o exato. processo de autoconhecimento é isso. Eu acho que para mim, eu não sou aprofundado, não sou estudioso de autoconhecimento, já fiz alguns cursos de coach, mas para ajudar pessoas, não para desenvolver de forma bem técnica, igual você está fazendo aí. Mas eu acredito muito na dor. É, não é verdade. E assim, eu acho que você sempre se desafiar a estar fora da tua zona de conforto é um processo de evolução, né? Fala para essa O pessoa que autoconhecimento traz. fala para essa pessoa que tá te ligando aí que você está numa live muito importante. Assim que estou numa Saiu, live. já entrou o som ou não? Voltou o som. O teu tá bem baixinho, o teu som. Pra mim tá bem baixinho. Tá baixo? Tá baixo aí, galera. Ó, aumentei tudo aqui. Mas o seu Não, tá, mas foi desde que eu recebi a ligação. Abaixou o teu som e agora não aumenta mais. o seu tá muito Estranho. bom. O seu tá muito bom aqui para mim, tá? Não Você sei sabe para quem dar. estava me ligando? 0800 aí de BH, que Não é eu não. é o Eu, número que me liga o tempo inteiro. ultimamente eu tô recebendo 011, 021 é banco cobrando. Então, não é 0800. Simone, me conta um negócio aqui. Ah, só um pouquinho. Tenta tirar teu fone e colocar de novo para ver se melhora aqui para mim, porque eu tô te ouvindo muito mal. Pera aí. Vamos fazer isso aqui. Vou voltar agora. Tranquilo? Ah, tá baixinho ainda, mas fala, eu consigo ouvir, presta bem atenção aqui. Cara, você sabe que a gente fala muito de negócio aqui, principalmente no nosso Instagram. Você trabalha com empresas. E o que, na sua humilde opinião e experiência que você tem, o que o autoconhecimento pode ajudar, tanto pessoalmente, porque eu acho que tem muita ligação pessoal com profissional, o autoconhecimento pode ajudar no mundo dos negócios. Hoje a gente não se fala assim, aquele negócio, a gente fala do mundo dos negócios. A sua visão, o que o autoconhecimento pode ajudar as pessoas aí do outro lado a se conhecer mais para ajudar nos negócios? Eu acho que assim, primeiramente assim, o nosso comportamento, né? Eu acho que o mais importante é o nosso comportamento e a postura que a gente tem perante as coisas. Tanto na questão assim de, por exemplo, o empreendedor, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de largar a minha CLT e abrir uma empresa, eu tenho medo que as coisas não deem certo, eu tenho medo de vender. Então, existe muito, assim, essa crença do medo, né? Que isso aflige as pessoas. E o medo, assim, o medo é uma coisa que todo mundo tem, né? Os empresários, eles também têm medo, só que o autoconhecimento, ele traz aquela coisa, assim, de vamos fazer com medo mesmo, né? Certo. E eu acho que muda muito a nossa postura, assim, porque a partir do momento que você passa por esse processo de autoconhecimento, muda tudo na tua vida, porque muda a maneira como você vê as coisas, muda a maneira como você entende as pessoas, né? Você se torna mais empático, mais atencioso, presta atenção. Então, é nesse sentido, assim, mas é muito comportamental as mudanças.
Eu acredito que a gente está falando aí num mercado muito assim, previsível, principalmente tanto na era digital, na era física, as empresas estão tendo grandes transformações, e a gente chega até uma conclusão que as pessoas não são atrasadas na forma de agir, na forma de resolver as coisas. As pessoas hoje estão atrasadas na forma de descobrir suas próprias limitações. O problema de Exato. tudo do autoconhecimento, porque as pessoas têm medo hoje de se autocriticar, né? As pessoas têm medo de descobrir sua autolimitação, o que é importante para você não estagnar, igual a gente falou, para a gente melhorar no dia a dia, porque eu sempre comento aqui que a gente está recebendo diariamente uma enxurrada de informações que prejudica. A gente não sabe a importância de se autodescobrir para a gente poder filtrar o que é importante, né, no dia a dia. Então, acho que no mundo dos negócios aí, isso é muito importante, porque esse autoconhecimento, que eu entendo, o pouco que eu entendo, de um mercado que a gente, digamos, seja adaptativo, imprevisível, esse autoconhecimento é muito importante. E você sabe uma coisa também, no começo ali, Rafa, eu falei da questão, né, da gente entender o que está no nosso subconsciente, né? Porque a gente recebe uma enxurrada de informações e assim, depois que eu comecei esse processo, eu Uhum. também fui estudar um pouco, não assim a fundos, né? Mas assim, eu fui estudar um pouquinho de Freud, eu fui estudar um pouquinho de Jung, que eles falam muito, né, dessa parte do inconsciente. E aí eu estudei bastante também sobre constelação familiar, que hoje também é usado muito na área do direito, né? Constelação Eu familiar. fiz curso também de constelação. Oi? Eu fiz um curso de constelação também no IP Roxo. Nossa, eu sou apaixonada por constelação familiar, mudou minha vida. E aí, o que que eu entendi, né? Que, assim, boa parte dos nossos comportamentos e das nossas crenças são coisas que estão gravadas lá no nosso subconsciente, né? Então, a gente tem que limpar. E não só as crenças que estão gravadas lá, ou traumas que a gente tem desde a infância, mas também, assim, a gente sofre manipulação de massa, né? A chamada manipulação de massa. E outra coisa que nós somos muito influenciados, isso é uma coisa que eu aprendi no marketing, vem Sim, da psicologia, mas eu aprendi no marketing, que são as mensagens subliminares, né? Que as marcas passam para gente, que as músicas passam. Então, assim, os nossos cinco sentidos, né? Principalmente assim, quando a gente vai absorver informação externa, então, a nossa visão e a nossa audição, elas não são capazes de captar. A gente não percebe que está captando coisas que o nosso subconsciente está captando. E isso vai entrando e vai ficando nas nossas memórias inconscientes lá e vai influenciando a nossa vida também. Então, é uma enxurrada de coisas. E se a pessoa não para olhar para dentro, para entender, né, o porquê que as coisas acontecem daquele jeito, por que ela age daquele jeito, cada vez mais ela vai sendo manipulada e ela vai indo para um rumo assim que, tipo, daqui a pouco tá lá. A gente sabe que tem um monte de gente vitimista, que só reclama, que não vai para frente, que não faz nada, certo. né, para melhorar o mundo, só sabe julgar. Mas é justamente por isso, né? Porque a pessoa ela é incapaz de olhar para si mesmo e ver da onde que vem aquele julgamento, da onde que vem aquelas crenças e por que que ela está agindo daquela maneira. Concordo. Hoje a gente está comentando até na live aqui, no dia a dia pessoal e empresarial, sobre o autoconhecimento. Mas aí tem outra pergunta também, que é simples, que a gente está falando de forma bem informal aqui. Aquelas pessoas que não sabem o que é o autoconhecimento, qual que é a diferença do autoconhecimento para quem conhece, para quem pratica no dia a dia e dentro das empresas, na sua opinião? O que eu quero dizer? A pessoa que estuda o autoconhecimento, que começa a adotar o autoconhecimento como forma de se obter, vamos, digamos assim, uma habilidade nova, esses novos skills que a gente está falando no dia a dia. Eu acho que é um estilo de vida, Rafael. De verdade, assim, eu acho que esse processo de autoconhecimento é um estilo de vida, porque uma vez que você entra nele, você sabe, você faz parte disso. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como desaprender o que você aprendeu. É um mundo sem volta, né? O autoconhecimento, né? Por isso que eu acho que E as pessoas têm medo.
Na verdade, as pessoas têm medo porque nós não estamos acostumados a se autocriticar. A gente está acostumado a criticar as pessoas do outro lado, das próximas. Exato. Mas Então, assim, Rafa, você estava perguntando, né, a questão da diferença no mundo empresarial. isso. Mete bala. O que eu acho, assim, gente, assim, quem está nesse processo de autoconhecimento sai muito na frente, né? Porque é aquela pessoa que ela vai para a vida, né? É. A partir do momento que você entra nesse processo de autoconhecimento, que você entende as tuas crenças e que você libera o teu subconsciente de tudo, aí assim, adeus vitimismo. Não vou dizer que adeus procrastinação, porque todo mundo procrastina, mas a gente sabe a hora de Fal- botar o trem no trilho de novo. Falamos disso semana passada com Raquel Rios. Todo mundo procrastina, né? Não existe alguém que não. Você sabe entender melhor as pessoas. E tem uma coisa que é muito importante, Rafael, que assim, o autoconhecimento uma das coisas que eu aprendi a importância e eu comecei a praticar porque eu não era adepta, né? Eu fui criada, eu sempre fui uma menina muito tímida, assim, até eu entrar na faculdade, assim, eu era um bichinho do mato, assim, só conversava Eu com os era meus também. conhecidos. E aí depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a me soltar mais, tal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito fechada. E para conversar, para falar dos meus sentimentos, ou mesmo no trabalho, assim, para falar quando alguma coisa não estava me agradando, eu tinha medo de falar. E uma coisa que eu vejo muito, assim, muito presente, assim, tanto nas empresas quanto nas famílias, Rafael, as pessoas fugirem de conversas difíceis. E isso eu acho que Eu, acaba qualquer tipo de relação, tanto em casa quanto no trabalho. Porque a partir do momento que você não fala as coisas que te incomodam, não fala o que te fere, o que não tá bom para você, você não tá dando a chance da outra pessoa melhorar. eu era assim também. Então, eu acho que isso, assim, para mim, de todo o processo de autoconhecimento, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, é aprender a ter conversas difíceis. E hoje eu converso para tudo, assim, qualquer coisinha que tá errada, eu chamo assim e falo, ó, vamos conversar sobre isso que não tá legal. E aí tem gente que não quer conversar. Eu falo, não, gente, eu quero conversar. Me desculpa, mas eu quero. E é fácil? Não, não é fácil. É difícil pra caramba, assim. Eu choro, eu fico nervosa. Mas é uma coisa necessária, porque daí você conversa assim, você liberou aquele negócio. E isso serve tanto para o profissional quanto para o pessoal. Esses dias eu estava vendo algumas entrevistas, assim, porque como eu trabalho com gestão empresarial, eu gosto sempre muito de dar exemplos, né, das coisas que eu falo. Então, dê exemplos de empresas, porque aqui vai ajudar muitas pessoas. Então, você sabe o que acontece na maioria das empresas, e isso tanto empresas pequenas quanto empresas grandes, é assim, o funcionário faz as coisas erradas, o patrão tem medo de falar. O patrão faz um negócio errado, o funcionário tem medo de falar. E aí fica aquele negócio, e aí o que gera? Gera aquele diz que não diz que, a rádio peão do corredor, dos funcionários falando do patrão, o patrão tipo, falando mal dos funcionários. Aí, de repente, do nada, alguém é demitido. Tipo, sabe aquela coisa que o patrão faz para assustar a equipe? Alguém é demitido e aí ninguém sabe por que a pessoa foi demitida. Gente, isso é falta de conversa, é falta de diálogo. Então, assim, não existe nada melhor dentro de uma empresa que a criação de uma cultura forte. Eu sempre falo isso, gente. A cultura empresarial, ela é o alicerce de uma empresa. E não importa se é uma empresa grande ou uma empresa pequena. Porque geralmente as Ô, pessoas acham que a empresa pequena, ela não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. ô Mas Simone, precisa sim, porque isso é o alicerce, a base da empresa. E aí, assim, em cima dessa base, dentro da cultura empresarial, eu acho que tem que ser colocado o item transparência, né? Que tem que haver essas conversas difíceis, porque quando você tem esse tipo de conversa, as coisas se alinham, e daí se não tá bom para você,
Então vamos conversar e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E se não der para melhorar, eu saio, eu te demito, você pega a conta. A gente vê o que faz, né? Mas aí fica. Eu já trabalhei em empresas que era muito assim, sabe? Não tinha uma comunicação transparente. E Eu aí era também. muita fofoca, a rádio peão o dia inteiro, assim, aquele negócio que você não aguenta Eu sei o que de é tanta isso. fofoca dentro da empresa. Então, Você, assim, para mim, você, isso é a coisa mais importante dentro de uma empresa. Ô Simone, você falou de cultura de empresa, isso é muito, né, falado nos últimos anos aí, né? Cultura de empresa. Às vezes você vê uma empresa despontando aí, a gente está vendo várias startups despontando, ganhando bilhões, empresas aí crescendo. Você trabalha muito com isso. Para quem está começando agora uma empresa, uma microempresa, e quer ter sempre uma cultura, o que você indica para começar a desenvolver uma cultura da empresa? Porque eu falo para a galera também, que a gente trabalha muito com isso. Uma cultura, ela não é do dia para a noite. Ela Não. começa com um pequeno, como diz, uma pequena, o que eu posso falar? Uma pequena ação para daqui o longo prazo. Mas você pode falar melhor do que eu. Posso sim. Então, assim, eu sempre falo que a cultura da empresa, a empresa é o reflexo do dono, né? Isso é fato. Então, assim, do jeito, a cultura da empresa nada mais é do que como o dono da empresa quer que ela funcione. Se ele quer que ela tenha uma cultura boa, a empresa vai ter. Se ele for um filho da puta e não quer uma cultura boa, for aquele cara que vai massacrar os funcionários, que não vai ouvir ninguém, a empresa vai ser assim. Tipo, eu não sei quanto tempo vai durar, que eu acho que empresas assim não duram por muito tempo, né? Ou não conseguem ter os melhores funcionários. Mas eu vejo assim, primeiro, que a cultura é a base da empresa. A gente define, né, a cultura pela missão, visão e valores, né? Só que o que eu entendo, assim, é que toda empresa tem missão, visão e valores, só que eles colocam um negócio tão bonitinho lá e não é algo que as pessoas vivem no dia a dia. Então, aquela mensagem que está na missão, visão e valores da tua empresa é para ser vivida por todos, todo dia. Então, tem que ser de conhecimento de todo mundo e ser vivido e ser praticado no dia a dia. Você fala assim, a minha missão é atender os clientes, que os meus clientes vão ser os melhores atendidos, não sei o quê. E aí você vai lá, o atendimento é uma porcaria. Só falta eles saírem xingando os clientes, né? Que a gente vê muito isso por aí, né? Empresas que atendem muito mal os seus clientes. E eu vou, eu Então, assim, vou, ah, uma eu empresa vou. que tem uma cultura boa é uma empresa que vive essa missão, visão e valores todos os dias. E às vezes eu E vou aí, fazer um. Eu tô igual o Faustão, né? Eu acho que é o Vinho, né? oi? Eu tô igual o Faustão parando sua fala toda hora, né? Que chato, né? Ah, que saca. Mas é porque Bom, falar. tá bom o papo empresarial. Eu queria só fazer É um porque parêntese, eu falo pelos cotovelos. Se você não me interromper, eu vou parar aqui falando. mas eu falando assim, eu queria fazer um parênteses nessa visão de cultura. A maioria de quem está nascendo agora, criando empresa, criando startup, criando a sua microempresa, então desenvolvendo seu sonho, nenhuma empresa, quando você chega para fazer um contrato, igual eu faço, para fazer uma gestão empresarial, nenhuma tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Isso entra em cultura. Onde que você quer Exato. chegar? Vamos dar um exemplo aqui, básico. Um jogador de futebol, onde que ele começa? Ele começa no amador. Ele começa lá com escolinha, até chegar no profissional e faturar milhões. A sua empresa ela tem que ter essa visão. Tem que ter visão de futebol amador. Começar lá com a escolinha, depois vai passar para o juvenil, amador, semiprofissional, profissional. Ou seja, isso é um processo de longo prazo, curto, médio e longo prazo. Isso é anos. E se você chega dentro da empresa, e aí, cara, qual que é a sua previsão de faturamento esse ano? Não sei não. Qual que é a sua previsão de faturamento daqui 2 anos? Também não sei. Qual que é a sua previsão de faturamento daqui 5 anos? Ah, o que der, tá bom. Então, tipo Aham. assim, a cultura começa igual você falou, cara. Como que essa empresa quer ser desenvolvida, como que o dono quer ser enxergado, como que ele gosta da sua empresa. E hoje em dia está muito em voga isso. Eu falei igual advogado agora, isso é muito feio. Está muito falado, está muito falado. Essas Você nem linguagens de. começa esses vocabulários de advogado aí que eu não Nossa, entendo nada. essas linguagens de advogado é chato demais. Ou seja, está muito falado assim, essa cultura de empresa. Mas a galera, muitas empresas que estão faturando, às vezes tem cultura e nem sabe.
Mas a gente está recebendo essa enxurrada de informações diariamente aí de cultura. E eu gosto muito desse tema de cultura de empresa. Tanto é. Mas você sabe, Rafa, que esses dias eu tava até lendo, eu acho que foi em algum livro que eu estava lendo, porque agora, como eu estou montando o meu treinamento, tô lendo bastante, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber para ensinar, né? Quando a gente vai ensinar, a gente precisa estudar muito mais do que se for Muito. para fazer. É, Então, eu tenho lido muito nos últimos meses, e eu acho que foi em algum livro que eu estava lendo sobre startups. E realmente, assim, a startup, ela não tem nada. Ela começa sem cultura, ela começa sem processos, ela começa sem controles. Só que, por quê? Porque ela tem que crescer rápido, né? Ela quer é, crescer rápido, ela quer é ter novos escalar negócios. rápido. Então, assim, eles focam no produto, eles focam em desenvolvimento. E só que daí chega uma hora que eles crescem, né? E aí eles vão ter que voltar lá do zero e implementar tudo isso, porque se a empresa ela começar a crescer muito sem a estrutura dela, né? Sem a base, ela não vai durar. Por mais que ela venda milhões e fature um monte, e tenha produtos de ponta, ela não vai durar porque nada reina no meio da bagunça, né? A gente sabe disso. E para nada reino no meio da bagunça, eu concordo. E para você, a opinião sua, assim, essa pessoa que está falando assim, Simone, eu vou montar minha empresa agora, eu vou montar minha startup agora, eu vou escalar rápido. O autoconhecimento é importante? E o que seria, assim, novamente falando, por que que eu falo? Se você falar assim, Simone, o autoconhecimento é importante para o seu dia a dia e profissional. O cara fala assim, o que que é isso? O que é autoconhecimento, né? Às vezes o problema não é esse amontoado de defeitos que o ser humano tem, é se descobrir. Mas o que que você acha para quem está querendo começar a empresa agora, está querendo melhorar, criar uma cultura, se autoconhecer? O que o autoconhecimento pode impactar no seu mercado? Olha, eu vou te dizer, ó, o Vinícius falando que visão de longo prazo é trabalhoso, é mesmo, Ah, Vinícius, e eu vou falar principalmente no aqui mundo que também, a ó. gente vive hoje em dia. O Vinícius é Tiago, meu parceiro de trabalho. e o Tiago falou que a verdade é que muitos têm medo de se conhecer e encarar frente às suas fraquezas. Zona de conforto acomoda muita gente. Concordo, Tiago, isso aí mesmo, cara. Concordo. É, a visão de longo prazo é Então, trabalhoso. Isso aí mesmo, tio Vinição. Isso aí. voltando lá ao assunto, né? Eu acho que assim, Rafa, nem todo mundo está pronto para o autoconhecimento, isso é verdade. Porque a pessoa ela tem que estar no momento dela, que a gente chama do momento de despertar, né? Assim como eu tive o Uhum. meu, você teve o teu. Geralmente esse momento de despertar, ele chega no momento de muita dor, de muita tristeza, e aí você vai buscar isso. Nem todo mundo chegou nesse momento, mas o que, que eu acho bastante importante por exemplo, na semana passada eu fiz uma live com a minha irmã é coach e analista de perfil comportamental. E Bacana. assim, para quem não tá nessa vibe de autoconhecimento como eu tô, assim, que eu já fiz um monte de terapia, eu fiz constelação familiar, eu tomo ayahuasca, tipo, todo mundo, já fiz yoga, então Também, tô na vibe, tô na vibe. eu tô no nível bem hard, assim, nessa parte É. de autoconhecimento. Mas para quem não tá nessa vibe, que ainda não despertou, eu acho que você entender o teu perfil comportamental já ajuda muito. Por quê? Porque através do perfil comportamental você vai identificar quais são as suas deficiências e quais são as suas maiores habilidades. Principalmente para alguém que está gerenciando um projeto ou gerenciando uma empresa. A gente sabe que quando a gente está à frente de um projeto, a gente precisa liderar muitas pessoas e são muitos desafios. Então, entender qual que é o teu perfil comportamental ajuda pra caramba isso, porque daí, assim, por exemplo, eu sou uma dominante lá, tipo, depois assistam a live lá que tá gravando no meu perfil, vocês vão entender o que é o que. Faz o peixe, faz Eu o sou uma peixe. dominante, só que para executar um projeto tem muita coisa assim de planilhas, de execução, e isso não é uma coisa que o dominante gosta, que ele tem habilidade. Então a gente vai precisar de alguém que tenha um perfil conforme muito alto para fazer isso. Então, assim, ele pode estabelecer parceria,
parcerias, ele pode ter um sócio, ele pode contratar alguém. Porque o que acontece? Se a pessoa não tem o perfil adequado para executar determinado projeto, ela acaba desistindo no meio, ela acaba atropelando, ela acaba pegando tudo para si, se estressando e não aguentando até chegar ao final. Então, eu acho que, assim, o pessoal que ainda não está na pegada do autoconhecimento profundo, assim, de ir lá no terapeuta, de ver o que está no teu subconsciente, faz um perfil comportamental. E aí já vai te ajudar pra caramba, porque o perfil comportamental também é autoconhecimento. E é uma Sua- coisa bem mais leve, assim, é muito mais, eu vou dizer assim, é muito mais corporativa, né? Agora exemplo, tá? Vamos falar aqui do mundo corporativo, mundo empresarial. Vamos supor que você foi contratado lá para prestar uma consultoria, sua mentoria lá, e nisso você chegou lá e a empresa falou assim que, ó, eu quero que você implanta um autoconhecimento das pessoas. As pessoas acham que a gente é um chip, tá? Implanta o autoconhecimento. Você já chegou em alguma empresa e falou, cara, você precisa de fazer isso, de uma terapia, até mesmo porque o que acontece muito dentro do mundo corporativo, tá? Eu já trabalhei nas maiores empresas hoje do Brasil. Às vezes o líder, ele não é para estar naquela função. Só um pouquinho, Rafa, só um pouquinho, tá bem baixinho a ligação, tá bem baixinho aqui minha gravação e passou um caminhão aqui do lado da minha casa. Repete, por Você está na favor. rua, Simone? Estou preocupado com você. Você está na Não, rua? Rafa, eu tô suando aqui, você não tem noção, porque eu tranquei a porta da minha sala aqui para não vir mais. Mas a rua que eu moro é movimentada. Não, tô brincando. Essa caminhão não tem jeito. A É que pergunta é o seguinte. depois que o 0800 me ligou lá, tipo, meu som tá muito Ah, ruim. fica preocupado com o 0800, não. Eu recebo 021, 011 quase todo dia. Preocupa não. Tira o Agora, fone do ouvido desconecta o teu fone pra. Não, ó, desconecta vou do te celular, ajudar pra ver então, se é tá? Vou melhor. desconectar, tá? Pronto? Melhorou? Não, piorou, coloca de Então, o novo. problema, eu vou te falar a verdade, tá? Recebendo críticas construtivas. O problema é com você. Foi aquele telefone maldito lá que me ligou. Agora, a pergunta é o seguinte, já que a gente está indo para o final, que passa muito rápido. Você foi contratada para prestar sua consultoria, mentoria numa empresa. Como que a Simone chega e desenvolve um processo de autoconhecimento numa empresa que está começando, aquela empresa que está no meio, aquela empresa que já chegou lá descobriu o seu lucro, descobriu sua rentabilidade. Como que a Simone desenvolve o seu trabalho? Vende seu peixe aí, porque é importante para você. Olha, Rafa, esse negócio de autoconhecimento dentro das empresas é um negócio bem complexo. Então tem que ir bem pianinho, bem de mansinho, porque às vezes as pessoas elas não estão abertas para receber. Então, assim, qual que é a qual que é a pegada, né? É o teste de perfil comportamental, que é alguma coisa mais leve, uma avaliação 360 graus, que eu acho uma metodologia muito legal também, onde todo mundo se avalia, inclusive os chefes são avaliados pelos subordinados. E eu acho Certo. que isso é muito legal, mas a pessoa também ela tem que estar aberta a receber o feedback, né? Porque se um gerente lá, ele, ou um dono de empresa, ele me chama para fazer uma avaliação 360 graus, mas ele não está aberto a receber feedback, Eu não vai adiantar nada. estou curioso em saber o que é essa avaliação 360 graus. Me conta aí. A avaliação 360 graus é assim, que geralmente nas empresas pequenas, gente, eu estou descobrindo assim umas coisas muito bizarras nesse mundo de empresas pequenas. Desde que eu saí da multinacional, eu já vi cada coisa. O que A seria maioria das essa... empresas pequenas, elas não fazem uma avaliação anual com os seus funcionários, tipo, para passar um feedback, se eles estão indo bem, se eles estão indo mal, o que eles precisam melhorar. Eles não têm um planejamento de metas anuais, o que eles têm que fazer. Então, é bizarro isso. Para quem veio de uma empresa grande, isso me choca. Mas às vezes se você pensar, a empresa pequena ela não tem essa avaliação, porque ela começa pequena, com mente pequena, e é complicado você ter uma avaliação 360. Eu estou falando sem nem saber o que é, mas imaginando. Por Mas quê? é por isso que eu tô aqui para ensinar os pequenos empresários a fazerem isso. Porque, Rafa, o Exatamente. pequeno empresário que cresce, o pequeno é aquele empresário que ele é pequeno, mas ele tem uma mentalidade e ele tem estratégias de empresa grande. Porque se ele não tem esses dois, ele não cresce. Ou ele cresce e quebra logo em seguida, tipo, dá na Exatamente. mesma. Menos de um ano, menos de 2 anos está quebrando.
A avaliação 360 graus nada mais é que assim, que geralmente o gerente avalia o seu subordinado, né? E acabou por aí. Então, você tem uma avaliação unilateral. Quando você faz uma avaliação 360 graus, eu pego um funcionário, eu coloco o seu superior para avaliar, eu coloco o seu colega de trabalho, eu coloco, por exemplo, assim, numa empresa que é maior e tem vários departamentos, eu coloco alguém de outro departamento que tenha interface com ele, eu coloco um cliente e eu coloco um fornecedor para avaliar essa pessoa. Então, no mundo penal, eu não sou advogado, você faz uma cariação, você coloca todo mundo para falar as verdades. Exatamente, bem isso. Então, já estou aqui me oferecendo que vai dar briga se você fizer em algumas empresas, vai precisar de advogado nessa avaliação 360. Eu me Mas disponho. é verdade, mas esse processo de avaliação 360 graus, ele é muito legal, porque assim, às vezes a gente sabe que tem treta dentro das empresas e um não vai Tem com a cara treta, do outro, não. né? Então, Em isso grandes é empresas. o que eu acho muito bom é que os gerentes, né, os donos das empresas, eles também são avaliados. Então, aí você consegue detectar, né? Porque às vezes o gerente ele te chama para fazer um trabalho dentro de uma empresa e daí ele fala, né, fala um monte de coisa, né? Porque meu funcionário é isso. Daí você vai fazer uma avaliação 360 graus e retorna a avaliação dele. Você fica com cada um escroto. Tipo, Imagina eu. Seja bom, né? Imagina eu que trabalhei no escritório que tinha 700 funcionários, eu era gestor de 200, né? E a minha subordinada falava que eu era o melhor gestor que tinha de cobrança e ela que pediu minha demissão. Imagina se fizesse uma cariação 360 com ela. Ia dar... Você ia ser lixada, Rafael. Ó, a Marina Exato. mandou um comentário bem grande aqui. Eu acho que os empresários de pequenas empresas muitas vezes não estão tecnicamente preparados para essa hora da verdade. A Marina sempre Você pontual, tem toda a razão. A Marina sempre faz os comentários pontuais, muito bacana. E tecnicamente Não, reclamado, você pessoal. sabe, Concordo. você sabe, eu estava A hoje à Marina tarde, aí, a eu estava Marina, lendo o Mito do senhora, Empreendedor hoje à tarde, muito bom o livro, eu e li. ele, oi? Muito bom o livro, muito bom o livro. Ele fala, né, do empresário técnico, do empresário administrador e do empresário empreendedor, né? Que a gente tem que, o ideal é a gente ter essas três camadas dentro da gente, né? Só que daí fala que aproximadamente dentro de cada empresário tem 10% de empreendedor, tem 20% de administrador e tem 70% de técnico. E é justamente esse técnico, né, que ele está focado só ali no trabalho dele, na execução do processo ali, e ele descuida da gestão, né? Então, ele vê a empresa dele como um ambiente de trabalho, não como um negócio. Então, esse cara, ele nunca vai estar aberto nem para crescer, nem para desenvolver, nem para fazer gestão, e muito menos para receber um feedback de alguma coisa que ele está fazendo errado, né? Eu estou curioso em saber, agora que eu estou relembrando aqui, escutando essa avaliação 360, eu estou aqui conversando com você na live, já imaginando como que seria isso na minha empresa, na empresa que eu era funcionário, né, durante os 10 anos lá. Nossa Senhora! Ia ser lixado. Ia sobrar mouse na cabeça, ia sobrar livro, vadimeco, ia sobrar livro na cabeça de todo mundo, que é uma mentirada nessas grandes corporações, essa tapinha nas costas, mas assim, quando a gente é funcionário, a gente aceita, né? Porque a gente está lá, tem que pagar o feijão com arroz do dia a dia, a gente tem que engolir sapo para quem precisa, né? Então, exato. Não é fácil Muitos. não, tá? Não é fácil não, né? Principalmente porque essas grandes empresas, eu não falo só, igual eu trabalhei nas maiores empresas de advocacia, nas startups, nos bancos, a gente sabe que tem sempre os preferidos, né? A gente sabe que tem as indicações, né, até dos próprios bancos, então são pessoas que estão em grande cargo sem saber pouco de liderança, sem saber pouco de gestão, sem saber pouco de autoconhecimento, e às vezes está tomando espaço de quem tem qualidade para gerir grandes empresas. Então, esse mundo corporativo é muito difícil, né? Às vezes é igual política, às vezes é melhor a gente nem aprofundar tanto, que senão a gente vai ficar com dor de cabeça. Deixa eu fazer um parênteses. Eu trabalhei com uma empresa muito grande também, né? Só o escritório onde eu trabalhava tinha 1.400 pessoas
E aí, se você for falar a corporação a nível mundial, eram 90 mil funcionários, né? E Nossa as Senhora. regras de RH eram iguais para Haja os 90 mil 360. funcionários. E eu falo assim abertamente, porque, gente, assim, eu sei, depois que eu aprendi que conversar era bom, né? Eu falava as coisas na cara do meu chefe, os meus amigos olhavam assim, gente, ela é muito cara de pau, como não tem medo de ganhar a conta e fala isso, né, pro gerente. Mas Mas, pode falar. eu falava, o processo de avaliação era muito ruim, assim, porque eles comparavam um grupo muito grande de pessoas, e daí eles acabavam comparando, tinha avaliação, né, individual, e aí todos os funcionários eram ranqueados. Só que nesse ranking eles comparavam laranja com banana, né? Então, tipo, não dava muito certo. E aí eles sempre promoviam as pessoas para cargos de liderança pelo nível técnico, né? Porque se a pessoa ali estava bem avaliada, ela era promovida. E eu vi eles destruírem a carreira de muita gente, porque a pessoa era completamente técnica e eles colocaram numa posição de liderança. Ao passo que tinha muitas pessoas que eram muito boas de liderança, mas não tinham capacidades técnicas tão boas, e daí elas não eram tão bem avaliadas no técnico, e aí elas nunca conseguiam ser promovidas para um cargo de chefe, porque a avaliação delas sempre estava menor, sabe? Então, tem que cuidar muito nesses processos É, de avaliação, né? é, Como você faz e o que você avalia. é Por os isso que o perfil famosos, comportamental é muito legal. é os famosos que a gente comenta dos hard skills e soft skills, né? Essas grandes empresas aí contratam por diplomas e demitem por habilidades que não têm. Exato. Hoje eu trabalho pro. Tem alguém te mandando mensagem aí, fala que você está na live, está acabando, tá faltando só 3 minutos, tá? Na verdade, olha para você ver, hoje eu trabalho numa das maiores empresas do Brasil, que por contrato de sigilo a gente não pode mencionar, mas a gente sempre fala isso lá, a gente contrata pelas hard skills, diplomas e demitem pelas soft, que seriam habilidades. Mas eu vejo Exato. nessas grandes empresas também, Simone, eu falo por experiência própria, infelizmente, há um reino de mentiras, até mesmo porque tem muitas pessoas que na reunião, em entrevistas, mentem certas habilidades que não têm, mas infelizmente essas pessoas já estão empurradas por alguém que já está lá em cima e a gente tem que engolir. Né? Hoje não mais, porque antes eu era empregado, hoje eu presto serviço, então eu não tenho que engolir mais, mas eu fico vendo, é triste, né? Porque tem muitas pessoas boas de serviço dentro de grandes empresas que precisam daquele salário, né, para pagar suas despesas, né, que são A mais maioria das pessoas que estão lá, Rafa, e a maioria são pessoas muito infelizes, sabe? Que vão trabalhar apenas por um salário. Então, você sabe, até comentando aqui, a Marina fez mais uma pergunta, né? Como que você o que acha você que os acha. funcionários podem trazer essa mentalidade para dentro das empresas? Então, assim, eu estava falando lá, né, de como você criar uma cultura da empresa, e daí o Rafael Posso? me interrompeu. Desculpa, eu vou te interromper de novo agora, igual o Faustão, mas você vai responder a pergunta. Eu acho a pergunta de Marina sensacional. Como que os funcionários podem trazer mentalidade para dentro das empresas? Reparem para você ver, eu também tenho empresa por fora. Você, Simone, você vai trabalhar dentro da, exemplo, dentro da XP Investimentos, Magazine Luiza. Você, antes de ir para a entrevista, eu estou respondendo a Marina, a minha opinião, você tem que pesquisar como que essa empresa trabalha. Quando ela nasceu, quando que ela foi para o IPO, para a Bolsa, como que ela cresceu, o que ela deu de prejuízo, o que ela deu de lucro nos últimos anos. Exato. O empresário, ele tem que ir para o empresário, a pessoa que quer aquela vaga, aquele funcionário que quer aquela vaga, ele já tem que ir para a entrevista de emprego já ciente do que ele vai trabalhar. Porque Com conhecimento, né? com conhecimento. E funciona pra gente também, Rafa. Cada vez que eu recebo um orçamento aqui, eu vejo o nome da empresa e eu vou pesquisar qual é a empresa. E eu vou ver se eu quero trabalhar com essa empresa. Eu vou dar um exemplo Primeiramente. para você. Aqui no escritório, há uns 4 anos atrás, exemplo, pintaram várias empresas, entrevistas de emprego. Aqui é um escritório de advocacia, já cheguei a ter quase 10 funcionários. Eu chegava e falava assim, estou precisando de uma vaga de emprego. É assim, eu quero trabalhar. Pronto, contratava. Durava 2 semanas. Hoje é da seguinte maneira. Aqui é um escritório de advocacia. Ela, eu sei, tá, tô aqui. Você ama advogar? Não. Então você não serve para mim. Uhum. Não serve para mim. Eu quero concurso público.
Então você se convive lá com uma pessoa de concurso público, e você, uma hora aqui, você vai me atrapalhar. Então as pessoas, às vezes, nas entrevistas, é muito difícil também, tá? Tô falando assim, é muito difícil de descobrir, porque as pessoas mentem nas entrevistas. Porque às E vezes... aí aí a gente não tem nem como saber, sabe? Mas aí tem que contratar e demitir depois. A questão é a seguinte, Rafa, eu estava falando lá, né, da criação da cultura, depois que você faz missão, visão e valores, você tem que definir muito bem o porquê da tua empresa, né? A gente sabe, né, que toda empresa está no mercado para ganhar dinheiro, mas não é só ganhar dinheiro, tem mais alguma coisa por trás daquilo, né? Então, ela tem que ter bem definido isso, ela tem que ter um código de conduta muito bem definido, ela tem que ter um ambiente, ela tem que definir como vai ser o ambiente da empresa dela. Então, tudo isso já tem que ser passado no momento da entrevista para a pessoa. Quando o empregador, né, ele faz a entrevista com o empregado, ele já tem que falar de tudo isso. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na Edson, eles têm um código de conduta, assim, bem, tipo, bem rígido, sabe? Então, assim, eles fazem a gente fazer teste de álcool e drogas antes, não pode chegar com indícios de embriaguez no escritório, senão você ganha demissão por justa causa. Estaríamos não ferrados. pode, por exemplo, assim, eu descia para almoçar. Não, não pode. Estaríamos ferrados se a entrevista fosse amanhã, tá? Só te confirmar isso aí. Então, assim, só que toda empresa ela tem que ter isso bem definido e ela já tem que passar para o funcionário no momento da contratação, porque o funcionário ele tem que escolher se ele vai se submeter às regras daquela empresa ou não. E aí também vale para o funcionário, tipo, pesquisar tudo sobre a empresa e falar assim, eu quero trabalhar nesse tipo de ambiente, porque, respondendo lá a pergunta da Marina, se eu vou trabalhar numa empresa e eu tenho essas ideias e eu quero fazer essas melhorias e o meu empregador ele tem uma cabeça aberta para mudanças, vai dar muito certo essa combinação. Só que se ele não tem, eu vou ficar ali, tipo, dando uma retada na parede e só vou me estressar e não vou chegar a lugar nenhum. Porque, assim, a gente só muda, quando a mudança é algo que vem de dentro para fora, né? Então, eu não posso chegar e mudar uma empresa se quem manda naquela empresa não está interessado na mudança. Então, é muito complicado você fazer isso quando o teu empregador ele não está aberto. E aí, assim, por isso que é muito importante, antes de você aceitar um emprego, pesquisar, né? Como que é essa empresa, quais os valores dessa empresa, como que essa empresa funciona, para ver se realmente eu quero trabalhar lá. Porque às vezes nem todo o dinheiro do mundo paga o estresse que você vai ter de trabalhar com uma empresa que tem valores muito diferentes. E principalmente hoje, né, Simone, a gente está vivendo num mercado muito adaptativo e imprevisível. Então, às vezes a gente quer resultados muito rápidos. Então, se você não for dar resultado rápido, as empresas estão cortando sua cabeça. Então, ao invés de você ir mentindo na reunião, na entrevista, cara, procura uma empresa que você gosta, que você tem uma habilidade bacana, que você gosta de trabalhar com aquilo. Se você é um motorista, procura uma empresa que você vai dirigir. Se você gosta de, sei lá, de dar aula, procura uma escola. É simples assim, porque as coisas estão mudando. O mundo está mudando muito rápido, é muito imprevisível, muito adaptativo. E as pessoas precisam desenvolver essas habilidades. Né? E eu tô triste aqui, viu, Simone? Porque não só patrão e empregador, mas para gente que é empresário também. Quem a gente quer de cliente, quem a gente quer de fornecedor, porque nem todo mundo serve para todo mundo. Concordo. Tipo, tem pessoas que não servem para ser meu cliente, tem pessoas que não servem para ser meu fornecedor, assim como eu não sirvo para ser fornecedora de algumas pessoas. Por quê? Porque valores não batem, gente. Valor é uma coisa muito importante. Peguem lá, tem um exercício que é muito legal, que você faz uma escala de valores na tua vida. E você vai colocando assim, quais são os valores importantes na tua vida, faz em post-it, e aí você vai colocando, né, de cima para baixo, o que é mais importante. E aí te dá uma clareza mental muito grande, porque o que falta para as pessoas é clareza mental do que elas querem. E quando elas não sabem aonde elas querem chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia isso Alice no País das Maravilhas. Mas aí que entra o autoconhecimento. Às vezes a maioria das pessoas tem medo de descobrir as verdades. Então entra em tudo que a gente falou na live. E eu tô triste aqui porque a gente mentiu. A gente falou que ia durar só 29 minutos e já está indo para 1 hora, está faltando 1 minuto.
Rafael, eu falei que não ia rolar, porque era muita coisa Então, para falar em então 29 minutos. eu queria que você se despedisse, mas antes de despedir, falasse a importância do autoconhecimento, mas você tem que ser rápido, porque senão a live corta. Gente, autoconhecimento é para a vida. É assim, é você se descobrir, né? Quando você entra nesse processo de autoconhecimento, é uma vida antes e há uma vida depois, né? Não tem. E é um caminho sem volta também. Pense bem antes de entrar, porque a partir do momento que você entra, não dá para voltar mais. E é muito bom, gente, porque é um caminho de evolução, tanto pessoal quanto profissional. É um caminho de desenvolvimento, então vale muito a pena. O Ricardo está falando aí, ó, acho que é um erro também as pessoas que vão para entrevista de emprego só pensando quanto que ele vai ganhar. Quais serão seus benefícios? São pessoas que trabalham Exato. por salário, então é complicado. Trabalhar por salário é complicado, não por resultado. Desenvolver Exato. comunicação, feedback, bronca, lavar. Concordo, viu, Marina? Marina, Ricardo. É muito Justamente, complicado isso, comunicação né? é uma das coisas mais importantes nos negócios. Muito. O que o Ricardo quis dizer aí são pessoas que vendem o seu tempo por troca de migalhas no final do mês. Então, essas pessoas Exato. possivelmente não vão desenvolver habilidades que o mundo dos negócios nos próximos 5 anos vão precisar. Então, é muito complicado, tá? Acho melhor vocês começarem aí se autodescobrir, se autocriticar e falar qual que é a minha visão de longo prazo, o que seria a minha vida nos próximos 5 anos se eu não desenvolver essa habilidade que o mundo precisa. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, as gerações novas estão vindo, a gente está aprendendo muito com a geração Z, né, Alfa, Y e por aí vai. Enfim, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, que me pagaram com o seu tempo, pagou a Simone. A Simone é cara, vou ter que mandar um sanduíche para ela aqui do Eufrásio. Não, eu falo assim, me aproveitem, usem a blusa enquanto eu não estiver famosa. Porque daqui a pouco eu vou ficar famosa. Eu falo isso para os meus seguidores, que eu fico respondendo mensagem, conversando com eles no inbox. Eu falo assim, aproveita que eu ainda não sou famosa, porque daqui a pouco eu vou estar com 1 milhão de seguidores e eu não vou ter tempo de conversar com todo mundo. Mas o melhor de tudo é que a gente ainda não está comprando seguidores. O melhor de tudo é que a gente está se autocriticando, não comprando seguidores. Né? Porque nada adianta ter 200 mil pessoas e um comentário e não dar engajamento. Cada seguidor é construído ali no suor, né? Pô, Celso, você entrou faltando 1 minuto, a gente tá te despedindo, cara. Desse jeito você não ganha livro, não. Galera, obrigado, Simone. Fiquei muito feliz com a live, cara. Muito obrigado. Eu agradeço, estou à disposição sempre. Muito obrigada pelo convite. Adorei, viciei. Agora vou querer tomar vinho em todas as minhas lives, vou virar alcoólatra. Não. Você não vai tomar vinho nas suas próximas lives. Você vai assistir nossa Live Earning Business todas as quintas. Combinado. Beijo, obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo, obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.